Felipe. Muniz, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu agora pela manhã a visita da mulher, Michele Bolsonaro, e do filho, o vereador Jair Renan. Bolsonaro está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre a pena de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Michele já saiu do prédio aqui da Superintendência da PF-MDS e nas redes sociais reclamou do tempo da visita, com duração de 30 minutos. Segundo Michele, no domingo, quando veio pela primeira vez visitar Jair Bolsonaro, ela pôde ficar 2 horas com o ex-presidente. Hoje, apenas 30 minutos foi o que escreveu a ex-primeira-dama em uma rede social. Ela precisou aguardar ainda a saída de Jair Renan, que chegou primeiro para visitar o pai. Essas visitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os encontros têm horário fixo entre 9 e 11 horas da manhã, mas são separados com duração de 30 minutos cada. Muniz. Obrigado pelas informações. Felipe Igreja, ao vivo de Brasília. Agora são 11 horas e 5 minutos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 6 minutos, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 27 de novembro, quinta-feira com muita repercussão, Campeonato Brasileiro, ontem tivemos rodada, hoje teremos Paulista em campo, São Paulo ainda com esperança de Copa Libertadores e, claro, toda a preparação do Palmeiras e o Flamengo. As delegações já estão em Lima, muita festa, principalmente por parte da torcida rubro-negra, que tomou as ruas da capital peruana para fazer festa para os jogadores que chegaram ontem para a grande decisão no sábado, às 6 horas da tarde ou às 6 horas da noite. E vamos começar com Liga dos Campeões. 9 jogos fecharam a quinta rodada da Champions ontem à tarde com bons jogos. Na França, o PSG venceu o Tottenham por 5-3. O Liverpool perdeu em casa para o PSV da Holanda 4-1. A Arsenal fez 3-1 no Bayern de Munique e o Real Madrid venceu o Olympiacos fora de casa por 4-3. Ao meu lado, Antônio Lupe, que traz as boas novas. Será da Macaca, Lupe? Bom dia, boa quinta. Tudo bem, Carlão de Freitas, bom dia pra você, bom dia pro povo que acompanha o CBN Esportes. Quinta-feira, hein, Carlão de Freitas? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, eu não vejo a hora, hein, Carlão de Freitas? Ai, como eu queria sextar. Onde que tá? Tá aqui, ó, a câmera do YouTube. Opa! Destaque de quem mesmo, me perdi. Ah, da nega véia. A Ponte Preta que pode perder Pedro Rocha, hein? Opa. É, goleiro formado na base da Alvinegra, mas em contrapartida está esperançosa pela permanência do Diogo Silva, goleiro que foi o titular na caminhada da Série C do Campeonato Brasileiro. E domingo, dia importante, mais um processo desse período eleitoral da Macaca, onde vamos conhecer o presidente, se vai ser outro ou se Marco Antônio Eberlin continua no comando da Macaca pelos próximos 4 anos, Carlão. Boa, Lupe! E Campeonato Brasileiro, hein? Uma partida deu sequência à 36ª rodada ontem à noite. Olha só, hein? O Fortaleza foi a Bragança Paulista e venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Gol de Barreiro. O resultado mantém acesa a chama de permanência na primeira divisão do Leão do Pici. O time ocupa a 18ª posição com 37 pontos, a 2 do Vitória, que é a equipe que escapa da queda neste momento. E de São Paulo, Bruno Faria traz a preparação do Corinthians para domingo. O Santos tem decisão amanhã contra o Sport. O São Paulo joga hoje o duelo tricolor contra o Fluminense. Claro, o Palmeiras já está no Peru, se preparando para a Copa Libertadores. Bruno Faria. Palmeiras desembarca em Lima, no Peru, e time terminará a preparação no estádio do Alianza Lima. No entanto, este não será o palco da grande decisão de sábado. Rafael Tolói se recupera das dores no quadril e viaja com a delegação para o Rio de Janeiro.
Por outro lado, Crespo perde Luciano e Ferreirinha para o confronto com o Fluminense. Neymar vai a campo no CT Rei Pelé, faz testes e tentará jogar no sacrifício contra o Sport. O lateral esquerdo Escobar tem lesão na coxa e não joga mais em 2025. Corinthians multa José Martínez por mais uma expulsão na temporada e Memphis segue sem treinar em campo. Aí, ó, o pessoal critica. Você falou bem lá numa resenha nossa na redação. Que o Neymar é isso, que o Neymar é aquilo. E o guerreiro Neymar está tentando jogar contra o Sport Recife, enquanto o Memphis Depay tá lá, no chinelinho. Mas será daqui a pouco liga o staff dele aqui, pronto, vai um processinho pra conta. Vamos lá, vamos de NBA. Melhor deixar do jeito que tá, né? Deixa quieto, retira tudo que eu disse. Problema a gente já tem muitos na vida. Verdade. O Golden State Warriors pode ter um desfalque de peso para os próximos jogos da NBA. Na noite de ontem, Steph Curry deixou a quadra mancando no último minuto da derrota por 104-100 diante do Houston Rockets em São Francisco. O astro de 37 anos sentiu dores no quadríceps da coxa direita e vai passar por ressonância magnética para analisar a extensão da lesão. E vamos falar do campeão brasileiro de 78, Guarani Futebol Clube, que está atacando o mercado. Tá com a bala o Bugrão, hein, Lupe? Tá parecendo, sabe o quê, Carlão? Tá parecendo o início do Big Brother. Cada dia anuncia um. E ontem foi a vez de William Farias, volante. Aliás, o algoritmo do Instagram já tinha avisado que a família estava se despedindo de Novo Horizonte. E realmente isso aconteceu. William Farias é o quarto reforço do Guarani, ou a quarta contratação do Guarani para a temporada do ano que vem. Jogador que atuou no Novo Horizontino e no currículo passagens vitoriosas por Cruzeiro, Sport e quase vitoriosa também no São Paulo. E hoje a expectativa é de mais anúncios por parte do departamento de futebol do Alviverde. Tremei, Valmir Bortoleto, tremei! Valmirzinho disse hoje ali na coxia: os irmãos estão gastando, Valmirzinho, vai, ano que vem você se prepare, viu? Já renovou o sócio? Renovou? O pessoal tá pedindo pra renovar. Ganhou um negocinho ontem, né? Já passou. Negocinho? Ganhou um belo de um guerigueri. Grande Valmirzinho, essa figura sensacional que ontem foi homenageado na festa da empresa. 35 anos, Valmir Bortoleto, essa que é o nosso lenda viva. O nosso mestre aqui coisa maravilhosa. É ele quem conduz o avião chamado CBN. 35 anos de empresa. Parabéns, Valmir. Você é um cara muito especial, a gente gosta muito de você. Aliás, tô organizando um showzinho com o Roberto Carlos, aí a gente vai vamos cantar, celebrar juntos. Detalhes pra ele. Detalhes. Grande Valmirzinho. E o tênis, hein, Lupe? O primeiro centro de treinos, o primeiro CT, aliás, de Rafael Nadal na América do Sul. Vamos lá, volta a fita. O primeiro centro de treinamentos de Rafael Nadal na América do Sul será construído no Brasil. A unidade de Porto Belo, em Santa Catarina, será a 8ª unidade da academia, que possui sedes em diversos continentes. El Toro Miura investindo aqui em terras tupiniquins. Handball, hoje tá vasto aqui o cardápio. O Brasil entra em quadra hoje às 14h, daqui a pouco, Lupe, após o almoço, para iniciar mais um capítulo de sua história no Mundial Feminino de Handball. Campeã em 2003, a seleção verde e amarela está no grupo G e estreia contra Cuba, em Stuttgart, na Alemanha. E você, claro, pode participar do nosso CBN Esportes através do Zap 19 99186 9070. E aí, palmeirense, o coração tá apertado? Falei ontem com o Fábio Scheibe, minutos antes do embarque lá pra Lima, e ele disse que estava super nervoso. E meu amigo Rodrigão, flamenguista, o que será que vai dar neste sábado, hein? Decisão da Libertadores. 99186 9070. 99186 9070. O piloto da nave CBN Esportes é ele, Valmir Bortoleto. E a pilota, por que não, né? É ela, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h17, Mário Quintino, bom dia, uma boa quinta-feira para você, as ruas, as avenidas de Campinas. Marinho. Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região da Vila Itapor em Campinas. Tem um bloqueio que está acontecendo desde as 8h30 da manhã pela rua Professor Luiz Rosa, trecho que vai da Jorge Miranda até a Júlio Franque de Arruda para uma obra na rede de esgoto. Então, atenção, esse bloqueio deve seguir até às 5 da tarde. Tem desvios pela Jorge Miranda, Dr. Antônio Álvares Lobo e também pela Dr. Delfino Sintra. Apesar dessa interdição, o nosso ouvinte até encontra boas condições lá pelo trecho. Falando também da Barão de Itapura, a movimentação é maior já na chegada para a Avenida Brasil, para quem vai também em direção da região do Taquaral. Falando das rodovias rapidamente, na Bandeirantes tem atendimento de uma ocorrência à altura dos parques temáticos em Itupeva, região lá do quilômetro 73, para quem vem em direção do interior. Então, atenção também pela rodovia, cerca de 2 quilômetros de lentidão lá para quem passa, então, pelo trecho e vem em direção de Campinas. No sentido da capital, aí a movimentação pela Bandeirantes é maior já na altura de Jundiaí. Carlão. Obrigado, Mário. 11h18. Escolha. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h20, 991869070. Ô Lupe, a gente chamou aqui no destaque o Fortaleza contra o Bragantino, cara. Fortaleza venceu por 1-0. Sei não, hein? Sei não. O que você não sabe, cara? O Fortaleza voltou pra briga, cara. Vamos dar uma passada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, então. Porque restam 2 rodadas, o Fortaleza foi a 37. 37. Não perde, acho que 6, 7 jogos. 7 jogos. 7 jogos. Isso. E olha aqui, Vamos ver como é que tá a zona da confusão, como diz o professor. Fica com a classificação, Fortaleza pega o Corinthians, o Corinthians largado pensando em Campeonato Brasileiro. Não é assim também, hein? Joga no Castelão. Ah, então pode ser assim. E aí sai com o Botafogo do Rio. Botafogo, acho que com a Libertadores consolidada praticamente, está com 58, é o 5º colocado. Tenta a fase de grupos, né, com o Bahia. Hoje estaria na fase de grupos. Mas o Fortaleza voltou, rapaz. O Fortaleza, ele é o 18º colocado. Que atrapalha 37, né? O Vitória é o que escapa com 39. Então, mas aí tem um detalhe, hein? O Juventude nessa rodada enfrenta quem? O Bahia. Jogou amanhã, 7 da noite. Confere? O Fortaleza pega o Juventude Bahia no Jacone. Se o Juventude perder, ele fica... 33. O Vitória já tem 39, ele vai ficar... Tchau. Um abraço. Tem número de vitórias. Fica difícil. Fica difícil. Aí, a briga seria entre Fortaleza, Santos, Vitória e Inter. E ontem você me alertou sobre a situação do Ceará. Então, Ceará tem 42. O Ceará ele enfrenta os 3 melhores, pô. O Ceará tem Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro pela frente. Tabela Ficou difícil, ruim, hein? né? O lado bom pro Ceará é que ele tem 42 pontos. Talvez com 43 já dá uma escapada. Mas e pra empatar com esses 3 gigantes aí, né? E pra pegar esse pontinho? Porque, quarta-feira, convenhamos, independente do que acontecer na final da Libertadores, imagina o Maracanã, o Flamengo precisando de uma vitória pra ser campeão. Sim. Né? Então a situação do Ceará ficou bem complicada. Mas tem um jogo amanhã que é importante, Vasco e Inter, porque o Vasco também tá ali. Tá, 42. Só que o que acontece? Ele pega o Inter, ó. Então, se o Vasco conseguir a vitória, porque você joga lá na Colina Histórica, hein? Ele precisa. Lá em São Januário. Se o Vasco ganhar do Inter... O Inter vem que vem. Ele escapa... Ele vai a 45 e tchau. Já pode começar a pensar no Papai Noel. E o Inter vem igual um quiabo. Igual um quiabo. Belo exemplo, hein? Belo exemplo. Meu quiabo. É gostoso. Eu prefiro com a babinha. Então. E o Inter vem escorregando assim. Vem igual. E se o Santos não ganhar... o Vitória tem um Mirassol. Difícil, hein? E outra coisa que sirva de alerta aí, a gente espera que não aconteça tal, mas tem muitos rivais do Santos no caminho dos adversários do Santos contra o rebaixamento, Você tem Fortaleza e Corinthians, que é um rival, né? Você tem São Paulo e Internacional, que é um rival. Depois tem São Paulo e Vitória no Barradão. Então, Santos, tome tento que você não precise dos irmãozinhos aí, porque senão a situação pode complicar.
Rapaz, que emoção, hein? Tá mais legal a zona de rebaixamento, esta luta pra escapar, do que propriamente o título brasileiro, que acho que já está quase que definido com o Flamengo com a mão na taça. 11h24, Lupe, a galera com 991869070. Vamos começar com o nosso grande parceiro Rodrigo Pupo, sempre presente aqui no CBN Esportes. Ele manda a seguinte pergunta: vocês acham que o São Paulo tem condições de vencer o Fluminense hoje? E o que vocês acharam das declarações da Leila Pereira sobre a fase do Palmeiras, inclusive confrontando o técnico Abel Ferreira? Abraços a todos. Gostei, bela lembrança. Nós vamos discutir muito essa fala ainda no CBN Esportes, mas no Arena, Ilhéus Almeida já prometeu que quer repercutir. Já pediu pra separar a fala. Isso. E cara, a Leila foi coerente. Tudo bem. Alguns erros atrapalharam o Palmeiras, outros erros beneficiaram o Palmeiras. Então, é questão de assumir que o momento técnico do Palmeiras não é legal e a Leila realmente ela confrontou. Com relação ao São Paulo, é o eterno problema das últimas 5 temporadas, né? Desde o tempo do Rogério Ceni, o Rogério já falava sobre o departamento médico do São Paulo. Ninguém machuca porque quer, mas é impressionante como o DM do São Paulo ele é movimentado. Eu me lembro no início do ano, quando fomos ao Morumbi, era estreia, né? Do Paulistão, praticamente, Guarani, São Paulo e Guarani, nós falávamos do quarteto mágico do São Paulo. Caleri, Lucas, Oscar e Luciano. Hoje só o Luciano, e não joga hoje, integra este quarteto. O resto tudo no estaleiro. O Ferreirinha viajou, né? Mas muscular, assim, né? Não tá confirmado ainda. Não tem um goleiro, não tem um Rafael que tá suspenso, o Sabino. Yang joga. O Sabino não jogar é bom ou é ruim, Carlão? Eu gosto do Sabinão, cara. Não sei se é um jogador assim, nível São Paulo, mas é um jogador brigador. Boa. Conquistou o espaço dele. Deixa eu ver aqui mais participações. O Cris Salvione tá aqui na área. O Santos não tem um minuto de paz. Olha o Fortaleza chegando aí. E o Memphis tá te chamando no zap lá. Vê o que ele quer. Quer. Grande Salvione. Hoje é aniversário do Júlio Nascimento. Parabéns, JN. Verdade. Tenho certeza que ele não tá ouvindo o programa. Então não adianta mandar parabéns pra ele. Deveria, né? Mas fica a nossa, Julião a nossa mensagem. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer. O tempo passa, hein, o Lupe? Você conviveu com o Júlio na Bandeirantes, mas eu convivi com o Julião na Rádio Central, ainda um mancebo, menino, pequeno, né? 18, 17 anos, hoje tá trintando, cara. Trintando, hein? Trintando. E você pegou ele no colo, hein? No colo, mas é verdade mesmo. Era um menino que eu trocava as ideias quando chegava. Inteligente, assim, né, como Júlio? sempre, antes do horário, né? Ó, o Wagner de Hortolândia tá aqui. Bom dia, pessoal. Fortaleza ainda tem um jogo contra o Atlético. Ia lá. Wagner de Hortolândia, você não trouxe essa informação, hein, Carlos? Então, e é informação fortíssima mesmo, ó, 35 jogos, 35, tem razão. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Ih, rapaz, o que é? Você imagina o torcedor do Ceará nesse momento. É verdade. Que eles tiraram sarro o campeonato inteiro, eu não sei não, cara. Cara, o Fortaleza é difícil. Futebol é aquele F bem grande, sabe? Bem grande. Deixa eu ver aqui quem mais tá mandando mensagem. Mandou mensagem de áudio aqui, quem que é o Eduardo Melo. Eduardo, eu vou ouvir sua mensagem já. Vai que e tá aí a gente manda pro ar. Aí. Olá, pessoal da CBN, boa tarde. Se ver a tabela aí, a tabela mais ruim é do Internacional. Do Inter, vamos lá. Tá difícil a situação Vasco, pro Inter, vamos lá. Citou, é na Colina, complicado. Colina histórica, São Paulo no Morumbi. Então, não vai, eu acho que não vai ser no Morumbi, não. Vai ser na Vila, isso já tá confirmado. Verdade. Vamos aguardar. E fecha com o Bragantino em casa. Eu acho que com o Bragantino não tem muito perigo, não. Mas com 44 pontos, vamos dizer que ganha do Bragantino, perde as duas. Vai pra 44, acho que escapa, hein? Mas a tabela é complicada sim, não é facinho não. Fortaleza tem mais 3 jogos, pois domingo joga contra o Atlético, jogo atrasado. Ó, o Murilo Marcelino também mandou essa mensagem, Murilão. Obrigado ao Murilo também. O Gambetta, grande Juninho Gambetta, também falando sobre a entrevista da Leila Pereira, essa presidente... Coerente, né? Juninho Gambetta, ele fez um exemplo aqui com política. Juninho, deixa pra lá, não vamos entrar nessa, não. É aquilo que eu falo de confusão. Eu tô com 36 anos, eu já não aguento mais confusão. Já não chega o Santos na zona. Exatamente, o Peixe, o único time a parar uma guerra. Vinícius, salve amigos do CBN Esportes. O Mansur disse, gosto muito do Mansur, hein? Carlos Eduardo, o Mansur, como diz Felipe Diniz, nosso parceiro. Disse ontem no Sport TV que o Abel é um mau perdedor. Vocês concordam com ele? Concordo.
Acho um baita de um treinador, o melhor hoje do Brasil, junto ali com o Felipe Luiz. É um grande treinador, um grande profissional, mas peca em alguns momentos. Os chiliques fora de campo, algumas entrevistas quando o Palmeiras perde. Um grande profissional, mas é um perdedor, não é um bom perdedor. Boa! Concordei com o grande Mansur. Olha quem tá aqui, ó. Antônio Wilson. Ih, Antônio Wilson. Olha lá, Rodrigão, lá, olha lá. Boa, Rodrigo. O homem da maquiagem. É, Rodrigo, tô de olho em você, hein, cara. Os caras, Os caras estão armando pra você. O Antônio Wilson, que tá ouvindo o CBN Esportes. Bom dia, Carlão e galera da CBN. Carlão, a seleção brasileira atual é a pior dos últimos tempos? Não é a pior, mas é uma seleção muito aquém do que a gente conheceu, né, Antônio Wilson? 2002, 94, sem falar 70, 58 e 62. Mais ruim? Quem mandou mais ruim aqui? Não sei, falei, mas... peço perdão. Se eu falei, peço perdão. E peço perdão ao Porque se eu errei também. Foi querendo acertar, né? Boa, essa frase é sensacional. Grande abraço, amigos. Aqui quem tá falando é Robson, sou flamenguista. Anota aí, 4-0 pro Rubro Negro contra o Palmeiras. Ei, Robson. Vai aproveitando. Calma, Robson. Bom dia, o Santos não cai. Também não mandou acho. o nome aqui e não tem como... não tem o nome dele Mas aqui. eu concordo. Eu não sei não, hein? Olá, bom dia. A tabela do Internacional não é a pior. A pior tabela é do Ceará. Grande abraço a todos. E o Fortaleza não cai. Ixi, Maria. Cara, hein? que guerra que virou a zona do rebaixamento, hein? Virou mesmo uma guerra, hein? Acho que desde do Vasco, né? O Vasco numa situação aí também não tão confortável, mas do Vasco pra baixo, tirando o Sport que já foi, ficou muito complicado. 11h31. Vamos então, Valmerzinho, pro repórter CBN. Aí na volta, Bruno Farias traz todo o noticiário da capital paulista e depois a gente repercute aí Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9h ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9h ao meio-dia, aqui na CBN. CBN Serviço. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu inscrições para vagas temporárias em Campinas e cidades da região. São oportunidades para agente de pesquisas e supervisor de coleta. Campinas tem 18 vagas para agente e 2 para supervisor. Indaiatuba tem 6 vagas para agente e 1 para supervisor. Valinhos tem 4 vagas para agente. Hortolândia, 5 vagas para agente e 1 para supervisor. Limeira tem 10 vagas e 1 para supervisor. Piracicaba tem 12 vagas, 2 para supervisor. Sumaré tem 6 vagas e Americana 7 vagas e 1 para supervisor. Os salários são de R$ 2.676 para agente e R$ 3.379 para supervisor, mais auxílio de R$ 1.175. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de dezembro no site conhecimento.fgv.br. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN.
quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A Polícia Civil faz uma operação contra uma organização criminosa suspeita de extorquir dinheiro de empresas que atuam no entorno da refinaria Duque de Caxias, a Reduc. 3 suspeitos foram presos até agora. De acordo com a investigação, o grupo é comandado pelo chefe do tráfico na região e um homem que se apresentava como pastor e líder comunitário, mas intermediava as ações dos criminosos. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o filho Jair Renan e a mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na carceragem da Polícia Federal em Brasília. As visitas ocorrem sempre das 9 às 11 da manhã, têm duração máxima de meia hora e são feitas individualmente. Em redes sociais, Michele reclamou do pouco tempo com o marido e disse que no domingo passou 2 horas com Bolsonaro. Condenado a 27 anos de prisão pelo STF por causa da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente começou a cumprir a pena nessa semana. E a receita líquida de quase 390 empresas não financeiras de capital aberto subiu 6% entre julho e setembro e ultrapassou a marca de R$1 trilhão. Apesar disso, o lucro das companhias do grupo caiu quase 27% e ficou em 46 bilhões e meio de reais. Os dados foram apurados num período com consumo doméstico em desaceleração, juros altos, valorização do real e preços mais baixos de commodities no mercado internacional. As informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, mais informações ao vivo de São Paulo com Alessandra Ferreira. Alessandra? Muniz, a audiência do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli, da Itália para o Brasil, que estava marcada para essa quinta-feira, foi adiada por causa de uma greve de advogados no país europeu. Uma nova audiência foi marcada para 4 de dezembro. Zambelli chegou a comparecer ao tribunal em Roma para audiência dentro desse processo que vai decidir se ela será extraditada ao Brasil. No entanto, a sessão não aconteceu porque os próprios advogados de Zambelli se uniram a essa paralisação da categoria que acontece na Itália nesta quinta-feira, de acordo com uma equipe da TV Globo que estava no local. A deputada continua presa na Itália. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela fugiu após a decisão e é considerada foragida da justiça brasileira. Muniz. Obrigado pelas informações. Alessandra Ferreira, ao vivo de São Paulo. Agora são 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 36 minutos, então vamos para nossa Pauliceia desvairada com o noticiário do Corinthians, noticiário do Santos, noticiário do Tricolor hoje, que enfrenta o Fluminense no Maraca. E claro, o Palmeiras, que está se preparando em Lima, no Peru, para a grande decisão da Libertadores de sábado contra o Flamengo. Bruno Farias. O Palmeiras já está em solo peruano para a grande final da Copa Libertadores. Por volta das 6 horas da tarde, já início de noite desta quarta-feira, com o elenco completo, o Verdão desembarcou em Lima, no Peru. Os 8 jogadores que não foram relacionados para o duelo contra o Grêmio, entre eles os atacantes Vitor Roque e Flaco Lopes, se juntaram à delegação. Possíveis titulares na decisão, Piquerez, Andréas Pereira e Alan foram os únicos que estiveram na derrota para o tricolor gaúcho. O lateral esquerdo não foi aproveitado por Abel Ferreira, enquanto os 2 últimos entraram no segundo tempo. O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira no estádio do Maracanã. O duelo marcará o reencontro do grupo com o ex-comandante Luiz Ubeldia pela primeira vez desde que ele deixou o clube do Morumbis. Hernan Crespo poderá contar com o zagueiro Rafael Tolói, que sofreu lesão muscular no quadril durante o Majestoso, treinou com os companheiros e está relacionado para o confronto com a equipe carioca. Por outro lado, o atacante Luciano, que sofreu um trauma na perna direita durante o duelo com o Juventude no último domingo, não participou do treinamento por conta de dores no local e permanecerá na capital paulista para tratamento. Assim como Ferreirinha, com lesão na coxa esquerda, que aumenta a lista de desfalques.
Neymar foi a campo no CT Rei Pelé e passou por testes físicos durante o treinamento desta quarta-feira. O atacante esteve com os demais companheiros e participou pela primeira vez na semana de parte da atividade com o grupo. Foi feita uma avaliação sobre a condição de seu joelho esquerdo. O camisa 10, que pediu para treinar e fará de tudo para estar à disposição, especialmente contra o esporte. O Santos informou que o lateral esquerdo Gonçalo Escobar passou por exames e teve constatado uma lesão no adutor da coxa esquerda. Ele não deve mais atuar na temporada. Já o atacante Lautaro Dias, que não jogou contra o Internacional por conta de um incômodo no joelho direito, fez um trabalho físico no gramado separado do elenco. O Corinthians decidiu multar o meia José Martínez depois de mais uma expulsão no Campeonato Brasileiro. O venezuelano ficou apenas 17 minutos em campo e, após agressão em Matheus Pereira, recebeu o vermelho direto. Foi a 5ª expulsão de Martínez em 64 partidas disputadas com a camisa do Timão, a 4ª nesta temporada. Dentro de campo, o atacante Memphis Depay continua entregue ao departamento médico devido a um edema ósseo no joelho esquerdo e segue como dúvida para o jogo de domingo diante do Botafogo, em casa. De São Paulo, Bruno Faria. 11h39, Bruno Faria trazendo noticiário. Para variar, Neymar polêmica, né, com relação à lesão. A lesão, ela realmente foi detectada. Agora o Neymar realiza testes, né, para saber se tem condições de ajudar o Santos amanhã contra o Sport. Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas pelas resenhas que a gente tem do mundo da bola, a lesão no menisco, o atleta de alto rendimento, ele consegue trabalhar com ela, porém diz que a dor é insuportável. E aí o Neymar tem que ver como que ele pode contribuir jogando mesmo com estas dores aí. É porque se for pra jogar com dor, com limitação, é melhor não jogar, né? É melhor ficar ali tentando passar uma energia positiva no banco ou na concentração, porque é complicado, viu? E outra, se ele tem realmente a intenção de ir pra Copa, então ele tem que parar agora, porque para agora, faz a intervenção cirúrgica e aí sim, a partir do início do ano, começa uma preparação intensiva para a Copa do Mundo. Mas se ele forçar aí as 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o campeonato termina no início de dezembro. Você já perde tempo para recuperação. Que celema. O Neymar também é brincadeira. Acho que a hora que ele acorda já tem polêmica, né? Aí o Santos precisa começar a se preocupar um pouco mais com o Santos, né? Pra não ter toda essa preocupação em relação... gera confusão. Neymar, a gente tem que concentrar energia para essa situação do Santos. Tirar o Santos, porque um rebaixamento pro Santos. Com o Neymar. E outra, voltou esse ano, né? Voltou esse ano. Bater e voltar pra Série B não é bom. Não é nada bom pra grandeza do Santos. Então, o Daniel Ribeiro, ele é um cara entendido do assunto. Grande Daniel Ribeiro. Ele mandou aqui, faz uma infiltração. Sim, e ácido hialurônico. Aliás, minha mãe fez isso e melhora, viu? Melhora e muito. E ele consegue terminar o campeonato. O Daniel Ribeiro. O Daniel, acho que se não me engano, é professor de educação física ou é fisioterapeuta. Boa. Ô, Daniel, só manda pra mim aqui. Qual que é a sua... Ou se você não é nada disso também, você só jogou aqui. Lá, tá digitando. Calma. Boa. Momento de grande expectativa. O meu coração está pedindo gol, que diria o outro. Daniel Ribeiro, falando que se o Neymar fizer uma infiltração... Educador físico. Grande Daniel. Aliás... É verdade, porque a minha mãe, ela tem problema no joelho. Sim. E toda vez que ela faz a aplicação desse ácido hialurônico, ela alivia a dor. Tem que ver o grau da lesão, né? A maneira que foi, né? Eu estava assistindo o jogo contra o Mirassol, que foi exatamente quando ele se lesionou. Ele continuou no jogo, mas continuou a gente percebendo, ele calculando movimentos. E a própria característica de jogo do Neymar, ele é inquieto dentro de campo, né? Então ele vai ajudar na saída de bola, vai ajudar, ao invés de ele ficar ali e tal, ganhando fôlego pro último terço do campo, não, ele é muito participativo. Então isso também acaba prejudicando. Mas polêmicas, né? Envolvendo aí Neymar e o Santos Futebol Clube. Só um detalhe em relação ao jogo de hoje, com transmissão aqui da CBN Campinas. Tem a escalação do Sampa aqui, ó. Tem escalação?
manda pro ar. Então vamos pro ar, o São Paulo. Nossa, São Paulo desfigurado. O goleiro é Yang, Ferrarese, Rafael Tolói e Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Luiz Gustavo e Patrick, na frente Rigoni e Tapia. Ferreira, que vive um grande momento com o São Paulo, está lesionado, viajou, faz alguns testes antes da partida, mas não sei não, acho que vai ficar no banco de reservas ou ficar de molho esperando aí as últimas rodadas. Reencontro de Zubeldia com o time tricolor paulista. E hoje o G4 é G5, né? Porque Palmeiras ou Flamengo, sim, um dos dois vai levar o título da Libertadores, ou seja, abrir uma vaga via Campeonato Brasileiro. Então hoje é um G5 e quem está sendo beneficiado, Botafogo, com 2 vagas na pré-Libertadores, Bahia e Fluminense. Esse G5 pode virar um G6 em caso de título do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil, porque o Fluminense é o 7º, Bahia é o 6º. E é aí que entra o São Paulo, porque se tivermos um Fluminense G8, entra o São Paulo. O São Paulo vai pra pré. Mas olha só o quanto esse jogo é importante. O Fluminense tem 55, o São Paulo tem 48. O Grêmio, que é o 9º colocado, tem 46. Então é um duelo direto pro São Paulo ficar ali e esperando a definição de Copa do Brasil. Sei não, hein, Lupe? Pro Fluminense é jogaço, né? Porque ó, é o 7º colocado com 55. Se ele vencer, ele entra na fase de grupos, né? Ele alcança o Botafogo 55-58. Ele vai só que o número de vitórias. Cadê? Vitórias. Botafogo tem 16. Mas o Botafogo joga na rodada, né? Joga no domingo. O Fluminense tem 16 vitórias também. Aí vai pros critérios, mas pelo menos em caso de vitória do Fluminense, ele alcança o Botafogo na pontuação, que é o 5º colocado. Então, jogaço. 11h45, temos um intervalinho, Valmir? Temos um intervalinho, Posso então. só mandar um abraço aqui pra galera, rapidinho? É pra já, Lupe. Daniel Ribeiro mandou aqui, falou que depende do grau também, mas que você tem razão. O Juninho falou, foi um ouvinte que falou dos jogos do Inter. Neymar Operário, e as festas de fim de ano? Operário dá pra jogar pôquer. O Gambetta não perde a oportunidade, hein? Bom dia, amigos da CBN. É o Luiz de Hortolândia. Qual dos 2 treinadores que estarão na final da Libertadores estará com o mental mais preparado? Difícil, hein? Muito igual. Muito igual. Deixa eu ver aqui mais um. O Itamar tá aqui com a gente, ó. Bom dia. Brasileiro, Flamengo campeão, Cruzeiro vice, Palmeiras 3º, São Paulo 8º na Liberta. Copa do Brasil, Cruzeiro campeão. Libertadores, Flamengo campeão. Programa CBN Esportes, muito campeão. Boa. E o Abel Ferreira é um péssimo perdedor, porém é um excelente técnico. Grande Itamar. Bom dia, pessoal. Parabéns pro Júlio. Carlão, o time do São Paulo tem muito jogador no DM. Você acha que o motivo é a tabela ou precisa de um trato melhor do departamento físico? O São Paulo precisa se reestruturar. Ninguém machuca porque quer, mas me parece um problema crônico desde a era Rogério Ceni como treinador. O capitão do Trimundial sempre falava sobre o departamento médico do Tricolor. 11h46, um rápido intervalo e na volta tudo sobre o Guarani com contratação e a Ponte Preta até com boa notícia hoje, nesta manhã de quinta-feira. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Vamos com os resultados de ontem da Superliga Masculina de Vôlei. O Praia Clube, hein, venceu o Suzano, jogaço 3-2 pro time da cidade de Uberlândia. Ah, Uberlândia, que saudade. O Cruzeiro atropelou o São José. Caraca, Carlão, olha só. 25-20, 25-13. Nossa. E 25-17 pro Cruzeiro. Mais o jogo da noite, que teve transmissão aqui da CBN Campinas, com show de Marco Guarizo e Renata Rondini, mas show na quadra, porque o Vôlei Renata venceu Minas 3-0 e Campinas fecha o mês de novembro com 100% de aproveitamento. Venceu 6 dos 6 jogos que fez no mês 11. E o mês de dezembro, intenso pro Vôlei Renata. Serão 3 jogos pela Superliga e a partir do dia 16 começa o Mundial de Clubes. Vôlei Renata está confirmado, ao lado de Cruzeiro e também o Praia Clube, os representantes do Brasil. O Mundial de Clubes acontece no Mangueirinho, lá em Belém do Pará. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h51. Lupe, vamos falar aqui dos nossos filhos, o Guarani movimentando o mercado. Ontem teve oficialização de mais um reforço para a temporada 2026. O quarto reforço ou a quarta contratação do Guarani para a temporada do ano que vem. O último jogador anunciado foi o William Farias, 36 anos, jogador que tem dupla nacionalidade. Ele é italiano e brasileiro. Ah, falando em Brasil e Itália, o Brasil perdeu no Mundial Sub-17, né? Ei, Brasil. Mas enfim, não vamos mudar de assunto, não. William Farias, novo reforço do Guarani. Ele que começou a carreira na base do Coritiba. Aliás, tem história no Coxa. Foi campeão da Série B, também foi campeão estadual. Assim como quando atuou no Vitória, também foi campeão estadual. No São Paulo também passou por lá, no Sport, jogou no futebol dos Emirados Árabes, voltou para o Brasil para defender mais uma vez o Coritiba e nas 2 últimas temporadas o glorioso William Farias estava no Novo Horizontino, foi campeão brasileiro com o Cruzeiro também, o novo reforço do Guarani. O William Farias já era um nome que a gente já falava aqui há um bom tempo, que poderia reforçar o Bugre, e aí ele assinou em definitivo até o fim de 2026. Guilherme Parede, atacante, Jonathan Costa e Rafael Donato, que são zagueiros, e o volante William Farias, as contratações anunciadas até agora pelo Guarani. E o Guarani tem feito aí um anúncio por dia, né? Anunciou, o Parede já faz um tempo, mas o Donato, aí depois o Jonathan Costa, terça, quarta e quinta. Será? Não, foi segunda, terça e quarta. Será que hoje nós vamos ter aí? Parte da tarde, né? Eles costumam. Por volta de 5 horas, tal, pra dar aquela complicada na gente, né? Que é o horário que a gente tá indo embora. E aí o Guarani anuncia. Vamos ligar pra Romão. Romão,
Me ajuda a te ajudar, né, cara? Põe 4,5. Fala pra galera aí, põe 4,5 que a gente tá na casa. Depois das 5 dá aquela sede. E é complicado, né? Então, William Farias, mais uma novidade no Guarani, que deve anunciar mais contratações para a temporada do ano que vem. Ainda tem muita especulação a respeito do gol, né? O Cauê Rafael, um lateral direito da base, deve ser emprestado pro São Bento. Aliás, eu vou deixar você comentar aí essas contratações para dar os créditos certinho aqui. Boa, Antônio Lupe, mas é aquilo que a gente já vem conversando, né? A Série C realmente ela já mostrou que elencos experientes normalmente conquistam aí objetivos. O Guarani teve aí como exemplo, para o Guarani, um exemplo desagradável, né? Que foi a Ponte conseguindo acesso. E a Ponte se baseou em elenco experiente. E a Ponte também tomou como exemplo outros clubes que subiram com equipes mais velhas, podemos dizer assim. E o Guarani aposta em jogadores cascudos. Apostas certeiras, pelo menos antes de começar a temporada. O Rafael Donato chega com o status de liderança, né? Lupe trabalhou lá em Goiânia nos tempos do Vila Nova, ele tinha esse papel e, claro, é um bom jogador. William Farias também, sempre capitão nas equipes em que defendeu. O lado positivo é isso, né? Jogador experiente, acostumado com decisões, acostumado com cobranças, acostumado a momentos difíceis, né? E isso pode ajudar. O lado, não vou dizer negativo, mas o lado que requer atenção do departamento de futebol, no caso, o Farney. Tomar cuidado com o vestiário, porque são líderes positivos, sim, mas são jogadores experientes. De repente, um jogador não está bem, vai para o banco de reservas, começa aquela contaminação do elenco. Então, tomar cuidado com o vestiário. Se o vestiário estiver em paz, são jogadores de qualidade, jogadores que podem contribuir, sim, para um 2026 de muito sucesso do Guarani Futebol Clube. Tava assistindo uma live, né, com alguns influencers do Guarani, o @Bugrino, e também quem que participou aqui foi o Gordão do Guarani. Gordão. É assim que ele emagreceu. Emagreceu, tá bem, hein? Aliás, parabéns. Isso, parabéns. Muito mesmo. Difícil, viu? Eu sou prova viva e, tá de parabéns mesmo. Eu lembro, eu acompanhava ele, tava, né, bem acima e cuidando da saúde. Legal. Ele é uma boa uma figura aí. Eles fizeram um bate-papo muito legal com o Farney, e o Farney explicando algumas situações. Eu acho muito importante ter também, é claro que é um papel da imprensa a gente questionar, mas o representante de futebol do Guarani participar também com essas pessoas que são hoje chamados os influencers, né? Eu acho muito legal por parte do Farney e foi uma live muito boa. E já é uma realidade nos clubes, já é uma realidade. Hoje isso é. Então, ele falou claramente de vários assuntos que foram abordados, falou dessa situação do Cauê que tá indo pro São Bento, outras negociações também. É claro que o Farney não pode abrir muito ali porque faz parte, né, desse período de contratações, mas bem legal e parabéns pelo trabalho aí do pessoal que bateu o papo com o Farney, o Bugrino e o Gordão do Guarani. Boa, Lupe! Vai ter que mudar o arroba, hein, Gordão? 11h50. É verdade. Mudar o arroba, hein? Magrão do Guarani. É isso aí. 11h56, vamos subir a avenida então, estacionar na Praça Francisco Ursaia, porque lá tem notícias da Ponte Preta. Hoje uma quinta-feira assim, com uma ventania de uma notícia legal pro torcedor ponte pretano. Porque o que acontece? Existe uma expectativa positiva pela permanência do Diogo Silva, goleiro. Foi um dos principais nomes, né, dessa caminhada da Ponte Preta até o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Diogo Silva, ele foi alvo de muitos clubes durante a trajetória da Ponte na terceira divisão. Ele poderia sim ter deixado o clube, assim como fez o Jean Dias, como fez o Maguinho, quem mais? O Emerson Santos. O próprio treinador, né? O próprio Alberto Valentim. Mas ele decidiu ficar. E ele falou muito claramente a respeito do porquê ele permaneceu. Tem algo ligado à religião, à fé, mas também ao objetivo de conquistar o título. E no final deu certo com a camisa da Ponte Preta. Existem pendências, não só com o Diogo, mas também com todos os atletas que fizeram parte desse elenco, mas existe aí uma negociação para que ele possa continuar no ano que vem, mesmo ainda com algumas pendências salariais. O Pedro Rocha, Pedrão, formado na base da Ponte, ele pode deixar o clube. Pode deixar o clube, existe sim um interesse de uma outra equipe no Pedrão, que também tem problemas aí financeiros com a Ponte.
Então tudo indica que o Pedro Rocha vai sair, mas o Diogo Silva deve continuar. Então essa questão da meta tem que ser resolvida aí pelos dirigentes, pelos responsáveis pelo departamento de futebol da Ponte Preta, que no domingo tem aí a última parte da eleição, né? A votação que vai decidir o novo presidente ou não, porque o Marco Antônio Eberlin pode continuar no comando da Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Haverá mudança na presidência do conselho, porque o Tagino já ficou à frente do Conselho Deliberativo por 2 mandatos e não pode ficar pelo 3º. Membros do Conselho Fiscal, entre outros cargos, no domingo. Aí sim acredito que nós vamos ter mais novidades na Macaca no mês de dezembro. Tá certo. Olha, se a Ponte conseguir aí a permanência do Diogo, é um baita de um reforço. O Diogo foi um líder dentro do grupo, acho que ao lado do Elvis, né? As figuras que administraram o vestiário num momento complicado, quase que impossível de se administrar. E o Diogo segurou aí o rojão e dentro de campo foi fundamental em várias partidas, não só debaixo da trave, mas também marcando gol, né? Contra o Ceará, gol contra o CSA, gol que sacramentou a vitória da Ponte na ocasião, gol de pênalti, e se mostrou um líder positivo. Acho que se a Ponte conseguir aí aparar as arestas financeiras, essas pendências e efetivando a permanência do Diogo, é um ótimo reforço para a temporada de 2026. Temos mais um minutinho. Deixa eu mandar um abraço pra galera. Isso, Lupe. Então vamos lá. Bom dia, meu amigo. Fábio Scheibe já foi pra lá tá ver lá. o nosso Palmeiras. É o Ademir de Itu. Tá com saudade do Fábio Scheibe, o Ademir. Gente, o Abel Ferreira é muito esperto. Vai dar um nó tático no Felipe. Vai ganhar essa Libertadores. Espera só. Tem pra chances. ver. É o Chiquinho do Parque Via Norte em Campinas. O final do telefone 1111. Mandou um áudio aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir. Se não der tempo, vamos soltar no Arena CBN. Bom dia, é o Jalmir de Cabreúva. O William Farias não é reforço não, ele é muito fraco. Ô, louco, Jalmir, que isso, Jalmir, cara? calma. Pelo amor de Deus, não tenha maldade no coração, vamos esperar. Vamos esperar o desempenho de William Farias. Aliás, Cabreúva era um jogador de futsal muito bom, hein? Lembra do Cabreúva? Não lembro. Cabreúva jogou, se não me engano, ele jogou lá na equipe de Orlândia, se não me engano. Orlândia, né? Orlândia. Era Não sei se era Orlândia ou Corinthians que ele jogou, mas era o jogador de Jaraguá. Jaraguá, que era o time do Falcão. Isso. Cabreúva. Ele nasceu em Jundiaí, o Cabreúva. E o Cabreúva. Eu lembro de Cabreúva porque quando eu ia criança no camping do E Alemão... sabe de quem que o Cabreúva é irmão? De quem? Do Cicinho, lembra do Cicinho lateral que jogou no Palmeiras? Lembro. Santo André, o Cicinho tá diferente, tá barbudão. Virou treineiro, né? Tava, né, como auxiliar técnico do São Bento. Olha só, nossa, tivemos muitos Cicinhos, né? O Cicinho original, que é o do São Paulo, o Cicinho do Guarani agora, né? Jogou na Ponte, no Bahia, no Santos, e esse Cicinho que jogou no Palmeiras, jogou no Santo André. Verdade. Fez uma carreira legal. Cicinho, olha só que bela lembrança, irmão de Cabreúva. Então. Grande Antônio Lupe. Rei das quadras. Rei das quadras, 12:01, a gente volta no Arena às 16h. E a polêmica, hein? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, contrariou Abel Ferreira e disse que o momento ruim do Verdão é culpa do próprio Palmeiras. Não tem essa de arbitragem, não. Esse é o assunto central do Arena CBN. Palpitante, até lá às 4 com a Arena. Valeu! CBN Esportes